Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Ó. O Argelington, ele perguntou o seguinte: o que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? É uma boa pergunta, até porque está bem em voga hoje, né? É. Eu não sei mencionar qualquer nome, eu não vou falar isso em tese, não em torno de qualquer nome. Primeiramente, para você pregar, porque, primeiramente, eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as Escrituras. Deus nos deu a sua palavra e a revelação, isso é tão importante, Vilela, que eu vou lhe dizer, muito, muito importante para a igreja evangélica brasileira. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Está claramente posto em Hebreus capítulo 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora, ele nos fala pelo seu Filho. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta de Deus, trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Segundo ponto, para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, uma criança, via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, uma bagagem necessária, um preparo necessário, uma formação necessária para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Se, por exemplo, uma criança precocemente demonstra dons, o que precisa fazer, penso eu, a igreja madura? Vamos pegar essa pessoa, vamos dar a ela todo o treinamento necessário para que ela possa usar este dom para a glória de Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos, era ainda bem jovem. Mas o que eu fiz? Ao receber o chamado de Deus, primeira coisa, eu não saí pregando. Eu fui para um seminário, eu fui fazer teologia, eu fui estudar. Eu vou dizer para você, Vilela, eu estou com 43 anos de ministério, eu me sinto um aprendiz até hoje. Um aprendiz até hoje. Eu hoje invisto em torno de 8 horas para preparar um sermão. Porque tem muita gente que acha que se você estuda, você está negando o Espírito Santo. Se você estuda, você não está crendo que o Espírito Santo vai te agir. Não. Deus não premia preguiça, não. Nem maturidade. Nem maturidade. Para você ter o sucesso que você tem nesse podcast aqui, eu sei que você trabalha. E trabalha pesado. E você tem uma equipe aqui de bastidor que trabalha pesado. Se você não preparasse nada, se você não fizesse nada e chegasse aqui sem nada planejado, sem nada programado, não sairia com o resultado que você tem. Por que você tem o resultado? Você se esmera, você trabalha, você se empenha, você conhece, você dá treinamento para outras pessoas para conhecerem melhor. A Bíblia é a mesma coisa. Paulo diz assim, que você precisa estudar a ponto de ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrar os honorários. Então, a pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por duas razões. Primeiro, porque não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que o mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. E isso é um grande problema para a igreja de Deus. Então, minha palavra é cautela. Cautela. A gente está vendo aí muita coisa acontecendo no mundo, né? E muita gente se pergunta se a gente está realmente vivendo os últimos dias e tal. A Bíblia é a base para a gente entender o que está acontecendo isso hoje, ou ela não se presta a isso e a gente tem que simplesmente viver a nossa vida e não se preocupar muito com isso?
Boa colocação e boa pergunta. Guerras, doenças e É muito boa a sua pergunta. Veja as bem. famosas dores do parto, né? Se a gente estaria nessa... Então, veja bem, a Bíblia disse aqui, a Bíblia é o livro que escreve o futuro antecipadamente. Isso. Então, ela tem profecias sobre o futuro. E talvez o melhor exemplo disso é pegar o próprio sermão profético que Jesus proferiu, está relatado lá em Mateus 24. Primeira coisa que Jesus disse, olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque surgiram muitos falsos profetas, falsos cristos. Então, o engano religioso é o primeiro sinal do que aconteceria no fim, e é isso que nós estamos vendo. Eu li um livro há poucos dias de um sociólogo brasileiro, e ele diz que nós temos mais de 104 CNPJs de igrejas no Brasil. Diferentes. Todo dia surge uma nova igreja, uma nova seita, uma nova religião, e às vezes sem qualquer preparo intelectual, acadêmico, bíblico, teológico, e as pessoas estão escutando de tudo. É uma Babel de tantas vozes que gera tanta confusão, porque as pessoas não pararam para pensar que Jesus também já tinha profetizado isso. Segundo, Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. É claro que, como dizia Gibbon, historiador do passado, disse que a história da humanidade é pouco mais do que a história das guerras e atrocidades do ser humano. Sempre existiram guerras, mas você percebe que do século XX para cá, nós estamos falando de outro contexto de guerra, 2 guerras mundiais, 1914, 1918, 30 milhões de pessoas na Primeira Guerra. 1939, 1945, 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra. E o mundo hoje, Vilela, é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. A América está em crise, a Europa está em crise, a Ásia está em crise, a África está em crise. A paz que nós temos hoje é a paz do medo. Porque já em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu no seu livro Perestroika que o arsenal nuclear que nós já temos dá para destruir o planeta Terra 27 vezes. Então eu não mexo com você que eu tenho medo. Se você der uma louca aí e apertar um botão, explode. Eu vou retalhar e o outro país vai retalhar. Nós temos potencial para destruir o planeta. Depois você vai perceber, além de guerras, doenças, terremotos, maremotos, epidemias, esfriamento do amor, apostasia. Lá em Daniel, o aumento do saber. Também? O aumento do saber. Foi profetizado por Deus. Até bem recentemente, olha que coisa engraçada, quando a dona Isabel precisou mandar um recado para Dom Pedro I, do Rio de Janeiro em São Paulo, você sabe qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Você sabe. Um cavalo de corrida. Exato. Um cavalo de corrida. Os nossos filósofos do passado, em arroubos emocionais, diziam que nós chegaríamos ao ponto um dia de correr a velocidade estratosférica de 100 km por hora. Era uma loucura pensar nisso. Hoje nós estamos explorando o espaço. Né? Hoje você consegue empacotar na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Hoje nós sabemos que você, Vilela, tem no seu corpo mais de 60 trilhões de células vivas. Em 1,70 m em cada uma delas. Você tem no seu corpo mais de 102 trilhões de metros de fita DNA. São gravados e computadorizados. Seus dados genéticos. As nossas gerações passadas não sabiam. Talvez daqui a 20 anos, os nossos filhos e netos vão olhar para a nossa geração de 20 anos agora. Eles viviam no tempo jurássico. Você já pensou? Você vai, talvez, viajar aí pelo ar, sem pegar um avião. Né? Então, o saber se multiplicará e Deus proviu isso. Então, a Bíblia é, sim, o mapa que vai decifrar como vai ser o futuro. É por isso que esse livro é tão fascinante.